Jesus, assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. João 3, versículos 14 e 15. E com essas palavras do Evangelho, lema da semana, eu quero saudar a você que está participando desta celebração. Hoje, novamente, não vamos celebrar o culto presencial. Estamos em lugares diferentes, mas unidos como igreja na mesma fé e queremos celebrar o amor de Deus com alegria. Estamos no 4º domingo da Quaresma, tempo que convida a olhar para Jesus Cristo, a valorizar a sua obra de cruz e ressurreição, que é oferta de vida e de salvação. Vamos louvar ao nosso Deus cantando Damos Graças ao Senhor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças pelo seu amor. E manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando a Criador. Unidos como igreja, queremos celebrar este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A orientação de Deus, ela vem na luz do Espírito Santo, luz que revela quem e como nós somos, luz que mostra as nossas limitações e fragilidades. Diante dessa luz, reconhecemos o nosso pecado. Assim como o salmista, quando ele diz: conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51, versículo 3. A partir dessa palavra, convido para um momento de oração e confissão. Oremos. Santo Deus e Pai, nós chegamos na Tua presença em louvor e adoração, mas também em confissão. Nós conhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado. Reconhecemos que muito falhamos em nossa vida. Olha para tudo que agora cada pessoa traz diante de Ti. Tu és Senhor, Tu és o nosso refúgio, amparo e proteção. E por isso rogamos, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa falta de paciência para com o próximo, a nossa falta de fé e confiança em Ti. Fortifica-nos na força do Teu Santo Espírito para perdoar e pedir perdão aos irmãos e irmãs. Ajuda-nos para fazermos a Tua vontade e testemunhar o Evangelho. E é em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente, que oramos e tudo confessamos. Amém. Palavra de graça, Deus diz: eu sou o teu Deus. Eu sou contigo para te salvar e para te livrar. Isaías 15, versículo 20. Na certeza de que Deus em Cristo ouve, perdoa, salva, lhes anuncio o perdão de todos os pecados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queremos continuar louvando ao nosso Deus com o hino glorificado. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Convido agora você para a leitura do texto bíblico de Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Então os israelitas saíram do monte de Or pelo caminho que vai ao golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom.
Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalhassem no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo e disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui da leitura da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que assim seja para todos nós. Convido para cantarmos o hino como preparação para a leitura do Evangelho. Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, aleluia do Rei. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para ser luz, esteja com todos e com todas vocês. Amém. Convido para a leitura do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 14 a 21, o qual eu passo a ler. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que crê nele tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Até aqui a palavra do Evangelho. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos no 4º domingo da Quaresma. Quaresma é tempo que nos convida a refletir ainda mais sobre o grande amor de Deus revelado por meio de Jesus Cristo. Jesus, na sua missão nesse mundo, ele anuncia e realiza o plano de salvação de Deus. É muito interessante observar a relação do que Jesus anuncia e vive com os acontecimentos do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Os textos indicados para esse final de semana, eles mostram um exemplo. Jesus lembra o acontecimento da serpente de bronze justamente para dizer ao mundo e a cada um de nós que ele é o Filho de Deus e veio para salvar, ofertar vida eterna. Por causa da desobediência do povo, lá no tempo de Moisés, na caminhada no deserto, Deus colocou serpentes entre eles. Muitos eram picados e morriam. E então o povo pediu para Moisés orar a Deus e clamar por misericórdia. E Deus ouviu a oração. A instrução de Deus a Moisés foi fazer e colocar uma serpente de bronze,
no alto de uma haste, de uma estaca. E na medida em que alguém era picado pelas serpentes, deveriam olhar atentamente para a serpente de bronze e assim elas ficavam curadas. A serpente de bronze pendurada no alto da haste significava vida, continuidade de vida. Jesus faz essa relação com a sua missão neste mundo. Assim como a serpente de bronze foi pendurado para salvar vidas, ele seria pendurado no alto de uma cruz para salvar a humanidade. Quando olhamos para Cristo na cruz, vemos com clareza que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16, do texto que nós lemos. Deus ama este mundo em que vivemos. Ama o pecador, não o pecado. Ama as pessoas, Ele se importa com elas, Ele se compadece. Isso inclui a situação difícil de pandemia, de mortes, de lutos e tantas outras adversidades que nós enfrentamos. Deus ama o mundo e isso inclui você e eu. O grande sinal do amor de Deus foi a entrega de seu Filho Jesus Cristo à morte de cruz. Ele deu a vida para nos salvar. Nem sempre nós valorizamos esse grande amor de Deus. Existem aqueles que até rejeitam a sua oferta. Conforme as palavras de Jesus no Evangelho, existem pessoas que amam mais a escuridão do que a luz. Por quê? Porque a luz revela quem elas realmente são. E ainda, porque a luz exige das pessoas que praticam o mal uma mudança radical de toda a sua existência. E isso muitos não querem por diferentes motivos. Cada pessoa pode escolher se quer caminhar na luz ou nas trevas, fazer o bem ou o mal, escolher vida ou morte. Mas é importante destacar que a escolha pela luz, pelo bem, já é obra de Deus em nossa vida. É a partir de uma relação de proximidade com Jesus, que é a luz, que nós conseguimos agir de acordo com a sua vontade. Deus é capaz de renovar e transformar a mente e o coração de cada pessoa. Ele pode, através da ação do seu Espírito, afastar as pessoas das trevas e levá-las a viverem na luz, na fé em Cristo. A boa notícia é que temos um Salvador que não se conforma que alguém viva na escuridão, que viva afastado, afastada de Deus. Ele quer nos conduzir sempre de novo, de volta para Ele mesmo. Ele quer nos conduzir para a porta da salvação que continua aberta. É o próprio Cristo quem nos convida a olhar para a sua obra de redenção, a olhar para o alto da cruz e ver a sua oferta de vida e salvação. Aproveitemos sempre, mas em especial esse tempo de Quaresma, para revisar quanto há de luz e escuridão em nossa sociedade, em nossa igreja, em nossas comunidades, em nossas famílias e, não por último, em nossa vida. Quaresma é tempo de rever, de refazer, de mudar, de olhar para a cruz de Cristo e valorizar a oferta de vida e salvação. É tempo de deixar Cristo orientar a nossa vida, as nossas comunidades, a nossa igreja, para que se manifeste a unidade, o amor, a paz, em meio a tantas dores presentes neste mundo. Como filhos e filhas de Deus, nós somos chamadas a testemunhar a nossa fé exclusiva em Jesus Cristo, com muita clareza, coragem e convicção. Pense nisso e vivamos na luz e na luz de Deus. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, queremos a uma só voz confessar a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos continuar louvando ao nosso Deus a partir do hino A Porta da Salvação. Eu vagava neste mundo, não tinha paz nem seguro, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta, e o homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: engane o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, tem uma voz interna sua, convidando os corações. Deus não cansa de avisar que a porta vai fechar, e muitos sem salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde, aonde tu vai ficar? Quem avisa é o Senhor, Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. A porta da salvação hoje ainda aberta está. É a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Convido agora você para um momento de oração, que possamos curvar a nossa cabeça em reverência a Deus e desta forma queremos orar. Bondoso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e proteção. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Ajuda-nos a contribuir na missão de viver e propagar o Evangelho. Ajuda-nos diante dos desafios em relação ao coronavírus e outros males. Olha, ó Deus, pelo mundo que sofre. Cura as pessoas doentes, consola os enlutados. Dá-nos paciência, perseverança, sabedoria para um cuidado pessoal e coletivo. Ajuda-nos a evitar a propagação do vírus. Protege e ampara os profissionais na área da saúde que lidam diretamente com as doenças. Pedimos para que a Tua palavra continue iluminando o nosso caminho. Guarda-nos, Senhor, neste domingo, nesta nova semana, e tudo mais que está na nossa mente e no nosso coração, nós queremos agora trazer diante de Ti, orando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queremos invocar a bênção de Deus para que esta bênção nos acompanhe hoje e assim pedimos para cada dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso nós invocamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abençoado domingo, um abraço fraterno. Caminhe pela luz de Deus. Caminhamos,